16, versículos 19. Irmãos, eu não vou ler o capítulo inteiro, devido ao horário, mas Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24. Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24. E Norrades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, como eu sempre digo, nesta noite eu não quero falar nada de mim mesmo, mas somente falar aquilo que Deus colocou no meu coração, para entregar para a igreja. Estou com a missão difícil, devido ao tema que o Senhor ministrou em meu coração, e já peço nesse início um pouco de paciência da parte dos irmãos, porque nós somos pentecostais e nós estamos acostumados com uma mensagem um pouco mais acelerada, mas para passar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, talvez eu vou precisar ler alguns textos, ir um pouco mais devagar. Então eu peço um pouco de compreensão dos irmãos, mas eu quero passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa mensagem, neste tema, surgiu em uma sexta-feira, onde nós estávamos no ensaio do Louvarte. Nesse dia, nosso irmão Nicolas Finotti trouxe a palavra. Logo após, o irmão Wesley estava trazendo alguns comentários, e ele entrou nesse assunto na qual nós vamos falar hoje. E aquilo queimou no meu coração, nós conversamos um pouco sobre aquilo, e naquela fase eu estava muito cansado, devido a muitas coisas. E então, mas ao perceber que algo queimou no meu coração, eu falei assim: Senhor, acho que eu entendi o mistério. Se for do Senhor, eu vou chegar em casa hoje. Eu estava dormindo muito fácil os outros dias devido ao cansaço. Falei assim: hoje eu vou perder o sono, se for da tua vontade. E não deu outra. Então eu entendi que era algo da parte do Senhor. Nesta noite, meus irmãos, nós iniciamos cantando este hino: o arrebatamento é uma realidade. O céu existe e o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você, diz o louvor do Samuel Mariano. E aí, é um tema que nós não gostamos muito de mencionar, ou de falar tanto a respeito do inferno, sobre a vida eterna, mas é algo que nós precisamos pensar. Você tem pensado na vida eterna? Pense nessa última semana, hoje é domingo, você passou o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e quantas vezes você parou para pensar na eternidade? Quantas vezes durante a sua semana você parou para pensar: e se Jesus voltar agora? Quantas vezes eu pensei durante a semana: e se eu morrer? Eu sou jovem, mas isso não me livra de sofrer algum tipo de acidente, não me livra de sofrer algum tipo de imprevisto. Quantas vezes nós pensamos: o que será se Jesus voltar agora? Quantas vezes nós pensamos no céu? Quantas vezes nós pensamos no inferno? Quantas vezes nós nos alegramos pela promessa da vinda do nosso Rei? Quantas vezes nós olhamos alguém passando na rua, ou alguém que nós conhecemos, e pensamos: opa, Jesus está voltando, e essa pessoa está indo para o inferno, eu vou pregar para ela, eu preciso pregar para ela. Quantas vezes nós olhamos para alguém e pensamos: eu preciso pregar porque o Rei está voltando? Quantas vezes nós pensamos na morte? O meu professor diácono Davi, quando eu ainda fazia parte da classe dos adolescentes, ele falou algo que eu nunca esqueci. Ele falou assim: vocês pensam na morte? Eu penso frequentemente sobre a morte. E aquilo é meio esquisito, principalmente sendo adolescente. Você olha para aquilo: peraí, eu tenho 15 anos, pensar na morte? E ele nos aconselhou: pensem na morte. Pense na morte. Nós temos tantas coisas a fazer e a gente sempre fala: os dias estão corridos. Mas nós temos preocupação em trabalhar, nós temos preocupações em organizar várias coisas, nós temos preocupação em crescer, e é importante, mas a que preço? Será que nós estamos pensando tanto nas coisas da terra, a ponto de Jesus voltar e nós ficarmos? A que preço? Ao preço da condenação, de abrir mão do céu, de deixar Deus e sua palavra? Será que as preocupações dessa vida
tem sugado, tem tirado de nós as expectativas do céu. Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde está o nosso tesouro? Será que ainda nos emocionamos ao ouvir Jesus está voltando, Jesus vai voltar? Será que nosso coração ainda se alegra? Ou será que nós estamos com o coração realmente em Deus, esperando a sua volta? Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, apresenta-nos uma dura realidade. A epígrafe diz a parábola do rico e Lázaro, e nós já aprendemos aqui com o evangelista Rafael alguns motivos para isso daqui não ser apenas uma parábola, mas sim ser algo além, a um relato contado por Jesus. Nós observamos que ela se difere das parábolas quando o Senhor Jesus vai usar nomes próprios, inclusive vai usar o nome de Abraão, que é uma figura, os irmãos sabem, muito importante para os judeus e também para nós. Lucas capítulo 16, versículo 24, vai falar algo aqui que, meus irmãos, prestem atenção nisso, porque nós precisamos ir para casa hoje, eu preciso estar com isso no meu coração, e a igreja também. Olha isso aqui, Lucas capítulo 16, versículo 24, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu proponho um desafio aos irmãos. Os irmãos estão na época da panha de café, é época da safra. Se proponha amanhã a acordar pela manhã e dizer: eu não vou levar água para a roça hoje. Você vai trabalhar o dia inteiro, e eu sei relatos de muitos irmãos falando: sem água eu não consigo trabalhar, porque a sede é muito grande. Imagina você chegar no final do dia e alguém ir lá e pegar apenas uma gota d'água e jogar na sua língua. Vai refrescar alguma coisa? Muito provavelmente não. Mas aqui o pedido deste rico não é que Lázaro trouxesse um galão de 20 litros d'água ou um galão de 5 litros. Ele não adicionou: peça uma água bem gelada e por favor traga em grande quantidade. Ele só disse: molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. Meus irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus que falou essas coisas, e é importante nós pensarmos nisso, pensarmos em Jesus, porque na Bíblia quem mais pregou sobre o inferno foi justamente Jesus. Jesus é quem mais pregou sobre o inferno. E por que Jesus pregava sobre o inferno? Alguém pode levantar a mão e dizer: eu já sei, porque Jesus quer nos ameaçar, Jesus quer usar uma ferramenta para nos deixar com medo, e é isso que muitos dizem. Mas eu quero te convidar a olhar de um olhar diferente. A Bíblia nunca se contradiz. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, revela que o nosso Senhor quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quando nós olhamos João capítulo 3, versículos 17 e 18, a Bíblia nos diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus irmãos, é justamente ao contrário. O Senhor não está usando de ferramenta de ameaça. João 3 ali já nos fala a verdade. A condenação nós já temos, porque o salário do pecado é a morte. No Éden, quando o
homem peca, ele pode sofrer ali 4 tipos de morte: a morte física, que viria mais para frente, a morte espiritual, a morte moral e a morte eterna. Então a morte eterna nós já temos. O que Jesus está dizendo aqui é: eu não vim para condenar, eu vim para salvar, para que o mundo venha ser salvo através de mim. Então aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Meus irmãos, eu separei aqui num vídeo que eu vi do pastor Osiel Gomes algumas referências, algumas frases sobre alguns irmãos a respeito deste tema. Eu achei uma muito interessante, que é a frase de Billy Graham. Ele disse: Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Ele sabia o que estava em jogo e queria nos advertir. Então, quando o Senhor vem com a mensagem de confronto, quando o Senhor vem com a mensagem sobre o inferno, ou por que Jesus deixou essas palavras aqui na Bíblia, é justamente porque Ele não quer que eu e você vamos para lá. Ele não quer que nós cheguemos a este lugar, porque esse lugar não é para nós. Nós somos noiva do Cordeiro, o nosso lugar é o céu. Aleluia, glória a Deus. A palavra inferno e suas variações aparece aproximadamente 700 vezes na Bíblia, com alguns nomes diferentes. Por exemplo, inferno, Sheol, Geena, Hades, são algumas palavras que aparecem na Bíblia. A Bíblia fala sobre o inferno, e eu gostaria de ler algumas referências com os irmãos. Isaías capítulo 66, versículo 24: e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda carne. Ainda, meus irmãos, eu gostaria de ler Daniel, capítulo 12, versículo 2: e muitos dos que dormem no pó, na terra ressuscitarão, um para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. É interessante porque alguns vão dizer que o inferno não é eterno, que o inferno é só por um período. Alguns vão dizer essa versão, mas olha aqui, Daniel capítulo 12, versículo 2, no original, o termo que aparece para eterno aqui é Olam, e esse termo é usado tanto para os justos, tanto para os ímpios, ou seja, a condenação é eterna, mas nós, a igreja do Senhor, lutamos pela vida eterna, juntamente de nosso Deus. Meus irmãos, e o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração. Jesus falava sobre o inferno, meus irmãos. Eu sei, o tema é um pouco difícil, mas foi aquilo que Deus colocou no meu coração e eu preciso falar. Marcos capítulo 9, versículo 42. O Senhor Jesus vai dizer: se tua mão te escandalizar, corta. É para ti entrares na vida aleijado, do que tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta. É melhor para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Irmãos, o Senhor vai continuar. Meus irmãos, isso aqui não é ameaça, é amor do Senhor Jesus, dizendo: abra a mão dessa tua vida, abra a mão do que te prende. É melhor você perder aqui para chegar no reino dos céus, do que ter aqui e não chegar lá. Irmãos, no versículo 43, o Senhor diz: fogo que nunca se apaga. No versículo 44, ele diz: onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. No 45, ele fala: fogo que nunca se apaga. No 46, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. No 48, nós vemos a mesma coisa. O Senhor Jesus aqui, ele frisa bem, ele deixa claro para não restar dúvidas. Mas nós temos mais textos. Mateus capítulo 5, versículo 22, o Senhor nos adverte, porque muitas
às vezes nós levamos na brincadeira, mas o Senhor vem com a dura palavra: qualquer que lhe chamar o seu irmão de louco, será réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Meus irmãos, Mateus capítulo 13, versículo 42, na parábola do joio e do trigo, olha o que o Senhor vai dizer: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Versículos 41 e 42, o Senhor diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, isto aqui não é brincadeira, é a palavra do Senhor nos advertindo. Se hoje nós chegamos aqui um pouco vacilantes, um pouco meio pé no mundo, meio pé na igreja, se chegamos aqui meio indeciso, não, vou levando a igreja de qualquer maneira, nessa noite o Senhor fala conosco: é tempo de despertamento, é tempo de abrirmos os olhos, é tempo de nós olharmos para o Senhor Jesus e para a sua palavra, para que nós possamos ser bem-aventurados. Apocalipse capítulo 21, o Senhor vai começar a falar sobre o novo céu e uma nova terra, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Nós vamos chegar lá daqui a pouco, mas eu quero chamar a atenção para Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, nós vamos olhar aqui dos versículos 11 ao 21, nós vamos ver a besta e o falso profeta lançados no lago de fogo, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, e o céu não se achou lugar para eles, e viram os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, que grande coisa será, que tristeza será, se chegar naquele grande dia, e o nosso nome não estiver no livro da vida. O que vamos fazer? Apocalipse capítulo 20, versículos 4, 5 e 6, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Satanás, a partir do versículo 7, ele é solto, mas vai ser derrotado, e vai ser, no versículo 10, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Meus irmãos, este lugar não é para nós, este lugar não é para nós, este lugar não é para nós, é para o diabo e seus anjos. O nosso lugar é Canaã celestial. Que venhamos lutar para chegar neste local, que possamos lutar para chegar neste local. Mas quem vai para este lugar? Quem vai ficar de fora da Canaã celestial? Quem não vai ter direito à vida eterna com Cristo? Ficarão de fora. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo
19, nós vamos ver alguns que não entrarão lá, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas quem mais vai ficar de fora do céu? Quem vai ser condenado? Apocalipse capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e os homicidas, e os fornicadores, e os feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, nessa noite eu quero que os irmãos entendam, que eu não quero aqui acusar a igreja, nem acusar nenhum irmão aqui, essa palavra também é válida para mim. O que o Senhor quer dizer, é que se nós não tomarmos cuidado, se nós levarmos na brincadeira, e não levarmos a sério o reino de Deus, pode acontecer que no último dia a trombeta toque, e nós fiquemos, e nós não venhamos ir para o céu, mas o Senhor está falando conosco, porque Ele quer nos salvar, porque Ele quer nos salvar, porque Ele quer nos salvar. Ramanagashuri Mikemanasi Kemanayarabashu Temanagasi Kemenegarabashiri Mikemanayasegarabasu Rimimikamanamashuri Minikamanasi Kemenega Rimimikamanagashuri Mikemanayasegarabasu. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Nós aprendemos pelo menos aqui 5 lições, que é o texto que nós lemos no início, versículo 23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Interessante que o versículo 19 fala que esse rico, ele vestia de si púrpura de linho fino, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Provavelmente ele não pensava, ele achava que a vida correria normal, ele não se preocupava quando ele morresse, mas ele morreu e foi para o Hades. Interessante nós pensarmos isso daqui, irmãos, que se nós formos crentes relaxados, e fingirmos que o inferno não é real, se nós formos crentes relaxados, e vivêssemos como se o inferno não fosse real, se nós formos crentes relaxados e vivemos de qualquer maneira, isso não nos impedirá de ir para esse lugar se formos desobedientes. Não é porque eu não acredito, não é porque eu não lembro, não é porque eu vivo de qualquer maneira, não é porque eu não penso que isso vai me impedir. Pelo contrário, nós precisamos pensar a respeito disso, para que nós busquemos a cada dia ser mais fiéis ao Senhor. Esse rico provavelmente vivia achando que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. A morte chegou e ele se viu num estado que não tinha como mais voltar. A pergunta que Deus nos faz nós somos assembleianos, acreditamos na iminência da volta do Senhor. Ele pode voltar até agora. Quem garante que eu vou terminar essa mensagem? Quem garante que nós vamos chegar em casa e aonde passaremos a eternidade? Para onde eu vou? A Bíblia diz, quando o Senhor está contando aquela parábola, que um homem disse, a colheita foi boa, agora eu vou aumentar os meus celeiros, vou guardar, eu vou viver tranquilo. Aí vem a palavra de Deus e fala, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Para quem será? Para onde vai a tua alma? Para onde você está indo, rapaz? E às vezes nós pensamos que está tudo bem. Não, Senhor, está tudo tranquilo, eu estou quase casando, Senhor, eu vou arrumar as coisas aqui ou lá, está tudo de boa, eu vou me preocupar só com isso. Se eu ficar desapercebido, se eu não ficar ligado e começar a achar que está tudo normal, eu posso vir a cair em desobediência, a trombeta toca, e aí, aonde eu passarei a eternidade? A segunda lição que nós aprendemos aqui, é o versículo 26, ele disse,
Há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Nós lembramos de Hebreus capítulo 9, versículo 27, a um homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo. Meus irmãos, a condenação é eterna, a vida aqui é curta, mas ela é que decide a nossa eternidade. Não adianta deixar para depois, porque o depois pode ser irrevogável, assim como é para esse homem, a sentença estava decretada, e como ele ia voltar para trás? Mas enquanto há vida, há esperança. Se eu estou vivo aqui hoje, se os irmãos estão vivos, é porque Deus ainda está nos dando uma oportunidade para sermos fiéis. A outra lição que nós aprendemos aqui é o versículo 29, disse-lhe Abraão, melhor voltar uns versículos aqui, rogo-te, pois, ó pai, rico falando, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Por que ele fala Moisés e os profetas? Porque na época que Jesus contou essa história, na época do ministério de Jesus, não tinha um Novo Testamento como nós temos hoje. A Bíblia era composta pelo Antigo Testamento e tinha 3 divisões: as leis, os profetas e os escritos, ou os salmos. Então a lei nós conhecemos, ou poderia ser referido como Moisés, e os profetas era outra repartição. Então quando o Senhor Jesus está dizendo, eles têm a lei e os profetas, nós podemos aplicar aqui, Jesus está falando disso aqui, ó, disso aqui, ó, disso aqui, ó, é disso aqui. E muitas vezes nós falamos assim, Senhor, se eu estou em desobediência, revela o meu pecado. É falta de às vezes lermos isso daqui. Senhor, eu estava errado, mas o Senhor não avisou. O Senhor nos pergunta quantas vezes você leu a tua Bíblia. Senhor, mas eu não sabia. Você tem a lei, você tem os profetas, você tem os escritos, você tem o Novo Testamento. Quantas vezes você tem lido isso daqui? Quantas vezes você tem observado os mandamentos? Quantas vezes você tem olhado para a palavra de Deus? E às vezes nós só gostamos do sobrenatural, nós gostamos do profeta, e nós gostamos do anjo descendo do céu, e do fogo queimando tudo. A gente gosta de ser igual pipoca, colocou no micro-ondas e estoura tudo, mas às vezes nós nos esquecemos que a base da nossa fé ainda é a oração, ainda é a leitura da palavra, ainda é consagração. Jesus usa os seus profetas, e como usa, nós temos exemplos aqui na nossa igreja, meus irmãos, mas nós não podemos ser aquele crente raso, que para adorar, que para crer, que para ver, o fogo tem que cair do céu, que nós possamos observar a lei do Senhor, porque nela nós cuidaremos ter vida eterna. O outro alerta que o Senhor nos chama em Lucas capítulo 16, é isso daqui, os irmãos vão olhar, é o seguinte, é um homem que está, a Bíblia está dizendo que ele está no Hades, mas a Bíblia diz que ele chama Abraão de pai, e Abraão o chama de filho, ele chama Abraão de pai, e Abraão o chama de filho. Alguém pode até pensar assim, opa, é crente, está chamando Abraão de pai, Abraão chama ele de filho. Claro que aqui nós entendemos que era por causa da descendência, mas algo que o Senhor também falou ao meu coração, que ser filho de Abraão não garante salvação. Eu fui na secretaria, conversei com o auxiliar, irmão Gedeon, passei pelo conselho de ética, a igreja aprovou, o pastor assinou, eu tenho a carteirinha de membro. Isso garante salvação? Não garante. Abraão ainda responde, porque Abraão podia ter falado, não, pera lá, você me chamou de pai aqui, eu acho que você confundiu. Não, ele não fala isso porque a descendência realmente existia. E talvez nós sejamos ótimos crentes de carteirinha, mas não adianta ter a carteirinha de membro, porque carteirinha de membro não é passaporte para o céu. O passaporte para o céu é aí aquilo que o apóstolo Paulo disse para a igreja, não entristeçais ao Espírito Santo, porque nele vocês estão selados para o dia da redenção. O nosso selo, o nosso passaporte ainda é ser cheios, ainda é ser cheios, ainda é ser cheios, ainda é ser cheio, ainda é ser cheio, ainda é ser cheio, ainda é ser cheio, ainda é ser cheio. Mas para Jesus acabar e dizer assim, ó, ninguém tem desculpa. Versículo 31.
O rico argumenta, não, pai Abraão, mas se for um morto, eles vão crer. Aí Abraão responde, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. A gente é bom nisso aqui, a gente costuma arranjar tudo quanto é desculpa. Não, Senhor, eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo, eu não fiz por causa daquilo outro. Não, Senhor, é porque no dia eu estava meio passando mal, e aí eu estava com dor na perna, Senhor, é por isso que eu parei lá. Senhor, é desse jeito, é daquele outro jeito, Senhor, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Mas naquele grande dia, se chegarmos diante do Senhor, que desculpa nós apresentaremos? Para ele a desculpa era, Senhor, manda o morto. O Senhor fala, Abraão fala que com ele não vai crer, mesmo que o morto ressuscite. Se ele não crê na palavra, mesmo que o morto ressuscite, ele não vai crer. Meus irmãos, eu entendo com isso aqui, que Deus já nos tem dado todas as condições para sermos salvos. Deus já deixou tudo que nós precisamos para chegar na Canaã celestial. Deus já nos deixou tudo que nós precisamos para chegar ao céu. Então é tempo de eu parar de apresentar desculpas, é tempo de nós pararmos de apresentar desculpas e viver um evangelho genuinamente bíblico, um evangelho genuinamente que olha para a palavra, porque a palavra de Deus é o nosso sustento, é o nosso alimento. O Senhor Jesus é a palavra viva, que nós temos a palavra escrita. Nós precisamos nos conscientizar, a igreja precisa ter uma consciência bíblica para entender que o nosso serviço ao Senhor, a nossa adoração, o nosso ser crente, só valerá se tivermos uma vida de devoção, de santidade e busca em obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas para finalizar, irmãos, são 7h50, e para acabar aqui, acho que 5 minutinhos aqui no máximo, eu falei sobre o inferno, mas e os salvos? Eu li com os irmãos Mateus capítulo 13, versículo 30. Mateus capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Nesta noite já foi lido a respeito das trombetas, a respeito do livro de Apocalipse. Nessa noite já foi cantado, e nós sabemos que o mundo estará em desespero, o mundo estará em grande aflição, em grande tribulação, mas nós, os salvos pelo Senhor Jesus, estaremos juntos dele, para todo sempre. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. E os salvos, aonde os salvos estarão? Os salvos estarão lá, com a visão de Apocalipse, capítulo 20, eu vi um novo céu, João, viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou uma grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Ah, meus irmãos, ele vai passar aqui a descrição da nova Jerusalém, mas mais lindo do que ver a nova Jerusalém, sabe o que eu imagino? Que deve ser mais lindo ainda. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e ele viu alguém, e como ele era vestido até os pés de uma veste comprida, e cingida pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ao que vencer, ao que vencer. Meus irmãos, é difícil, a caminhada é difícil, ele nunca falou que seria fácil, mas vale a pena, vale a pena, vale a pena,
porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Todos aqueles que amam e esperam a vida do Cordeiro virão, verão e estarão junto dele. Sabe qual que é meu sonho, irmão? Meu sonho é estar no mesmo ambiente, que isso aqui deve ser um ambiente de glória. Apocalipse capítulo 5, nós temos algo que eu acho lindo demais. Nós temos 24 anciões prostrados diante do Cordeiro, tendo eles jogadas suas coroas e cantando cânticos ao Senhor. E um dia eu quero cantar um cântico lá no céu também. Apocalipse capítulo 5, o cântico é esse: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão, nós reinaremos com ele para sempre. Eu quero também eu quero cantar Apocalipse 5:13, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Nós cantamos aqui da canção que não envelhece. Eu quero estar no céu para toda a eternidade, diante do Cordeiro, diante do meu Deus, prostrado para poder cantar santo, 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 santo. Gabriel, mas está difícil aqui, eu estou chorando, está difícil, e ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Gabriel, mas está difícil demais aqui, está tremendamente difícil, mas a nossa cidade está nos céus, onde também aguardamos o nosso Senhor Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme um corpo glorioso. Aleluia, 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 ai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar aqui, irmãos, o último versículo, e eu entrego o microfone, porque eu já disse aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morrem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Gabriel, mas tem sido difícil, eu até estou tentando, mas eu estou triste. Versículo 18, portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Para o crente, o consolo não é chave de carro, não é bandeja de anjo. Para o crente, o consolo não é vitória aqui na terra. Para o crente, o consolo é: breve vem o grande dia em que encontrarei com o meu rei. Ele está voltando, ele está voltando. Prepara-te, igreja, para encontrar com o teu rei. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.